Olá, aqui é o Elmo, este é o canal 3 Minutos com Jesus e aqui você é sempre bem-vindo, onde você pode acompanhar alguns temas aqui relacionados sempre com os últimos acontecimentos, correlacionados com a Bíblia. E aqui hoje, agora, nós vamos falar sobre a parte 2 do tema Nova Ordem Mundial. Então, nós explicamos algumas interações com o Apocalipse, né? Vinculações à nova ordem mundial, principalmente no capítulo 17 do livro de Apocalipse, e que o livro de Apocalipse não tem nada assim de, digamos assim, de dificuldade de entendimento, porque o livro Apocalipse é um livro de bênçãos, né? Um livro de bem-aventuranças, e a tradução dele significa revelação, a revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João. E aqui eu vou dar continuidade, então, dizendo aqui sobre como a nova ordem mundial está estruturada. Muito bem. Então, na parte 1, nós falamos sobre o surgimento, obstáculos, né, que a nova ordem mundial está enfrentando ainda, do ponto de vista apocalíptico, né, e onde nós explicamos que este governo mundial é uma imitação de Satanás, na verdade, porque Satanás tem sempre aquele desejo de imitar Deus em algum momento, ou até a própria Trindade. Nós temos na a Trindade Divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós cremos, e Satanás também tem a sua trindade satânica, que é o próprio Satanás, o anticristo e o falso profeta. E vocês percebem que a Bíblia ela denomina esse período que nós estamos chamando de período de governo mundial, né, para Deus, esse período é o período do milênio. Só que, de fato, Satanás vai governar a humanidade, não toda ela, né, por um período, mas é um período de 7 anos, para vocês terem uma ideia. E Jesus vem na sequência, então põe fim a essa fase do pecado sobre a terra, né? Então estabelecendo a redenção da humanidade. E vem governar, então, aqui, pessoalmente, a terra por 1000 anos. Então vocês percebem que desde a rebelião de Lúcifer no céu, nós tivemos então essa tentativa de Satanás imitar Deus. Ele disse que queria ser semelhante ao Altíssimo, conforme está lá em Isaías 14, do versículos 12 ao 14. Confiram lá para vocês terem uma ideia. Se você não assistiu a primeira parte, volte lá para entender então todo esse contexto que nós vamos agora continuar. E a nova ordem mundial, então, ela está estruturada por organizações denominadas de sociedades fechadas ou sociedades secretas, como é dito aí na mídia, é além, né, das 13 famílias que dominam o mundo, e vocês podem pesquisar na internet sobre esse próprio tema. Então, eles dominam o mundo via conselhos anônimos, que eles não aparecem, na verdade, eles divulgam tudo que é interessante em relação ao plano, mas não divulgam nada sobre esses encontros, esses conselhos, né, que existem nessas 13 famílias. É muito pouco falado a propósito, porque são eles quem ordenam a mídia tradicional globalista no que deve ser ou não deve ser divulgado. Vocês percebem aí, né? Que em geral a mídia não divulga notícia boa, principalmente de governos de direita, divulga só a parte ruim e põe críticas sobre então as ações que eventualmente não dão certo. Mas entre as sociedades secretas que congrega a grande elite financeira mundial, temos duas que se destacam, por exemplo, os Rothschild, né, que é a família mais rica do mundo, e os Rockefellers. Então elas são sustentadas pelos seus domínios, vamos chamar assim, dos setores chaves da economia. Eles dominam os principais setores da economia, o financeiro, setor de alimentos, setor de remédios, laboratórios, tecnologia, sem falar do financeiro que nós já dissemos, né? E a parte de comunicação ou de mídia que eles dominam através da mídia tradicional. Vocês já sabem de quem nós estamos falando.
Então notam que esta mídia trabalha diuturnamente para falar mal, ou seja, daquilo que é contra os objetivos ou propósitos globais, né? O plano globalista que nós chamamos, como um grande discurso de viés progressista. Então, de progressista, na verdade, não tem nada, é um progresso para o abismo, de fato, nós podemos aqui afirmar isso, né? Porque a Bíblia afirma isso. E também eles pregam isso via várias sociedades que nós citamos, né? Eis algumas que parte delas até nasceram com bons propósitos, mas foram moldadas para um plano de dominação mundial. Começando lá pela Ordem dos Templários, no século XII, 1118. Aí vai surgindo, né? O Clube de Bilderberg, criado em 1954, agora já no século passado, que foi para evitar outra guerra mundial. Tem textos aí que eu até vou colocar no link, colocar o link, na verdade, nos comentários. Aí tem a maçonaria, uma das mais antigas organizações fraternais do mundo, né? Ela é uma organização secular que surgiu durante o final do século XVI e início do século XVII na Grã-Bretanha. E a maçonaria aí nós podemos dividir até em três classes, né? Aquela mais, digamos que é mais voltada para o social, né? Para a caridade, aquela média que tem já interesses políticos, e tem aquela mais pesada que até pratica sacrifícios para o seu Deus, né? Que não é o nosso Deus do céu, o Deus vivo. E também tem a organização chamada Illuminati, é um termo aí genérico, que nasceu na época do Iluminismo, fundado por um professor universitário de nome Adam Weishaupt, em 1º de maio de 1776, ou seja, muitos, né? Mais de 270 anos. Isso aconteceu lá na Alta Baviera, na Alemanha. Aí tem, dentre essas sociedades todas, tem a Ku Klux Klan, difícil de falar, né? O Clube de Roma, Comitê dos 300, Acadêmicos de Rhodes, Loja Negra, Cavaleiros de Malta, até Opus Dei está nesse conjunto todos de sociedade. Rosa Cruz, Priorado de Sião, que eles se dizem ser descendentes da linhagem de Jesus Cristo, para vocês terem uma ideia, né? Parece até em filme, né? O filme do Dan Brown lá. Nova Era, Cavaleiros do Círculo Dourado, e por aí vai, né? Tem uma lista enorme aí, eu citei alguns aqui só para a gente poder ilustrar então essa conversa aqui. Então, quais são as características principais da nova ordem mundial? Então, antes desse movimento, as guerras sempre tiveram motivação política e econômica, com o olho mirado, de fato, na geopolítica, né, no domínio territorial. Mas agora ganha novo conceito com o comando e patrocínio da elite que controla as finanças mundial. Isso demonstra que eles, na verdade, cresceram os olhos para um controle mundial acordado entre eles. Eles deixaram as guerras bélicas para trás e agora estão entrando numa guerra midiática, né? Até vamos aqui enquadrar como bioterrorista também, né? Dentro de um plano mais amplo, obviamente. Dentre este movimento do século passado, nós vimos que aconteceu o fortalecimento da globalização, o crescimento do neoliberalismo, que depois eu vou fazer um comentário sobre a questão do Vaticano, e também do surgimento de novos blocos econômicos, expansão dos sistemas financeiros internacionais, a facilidade de transporte, a ampliação da internet, a comunicação também entre o mundo todo se tornou muito mais fácil, né, depois disso. Por conta da competitividade criada pelo aumento da globalização, com a União Europeia, o Mercosul, a APEC, o NAFTA, e também do conceito do neoliberalismo, os países precisavam se fortalecer e se proteger mais. E esses blocos se uniram como um ensaio, na verdade, para essa modalidade econômica. O Brasil então entrou fazendo coro nesse jogo, participando com a retomada dos ideais de esquerda nos últimos 30 anos que a gente viveu aqui, né? Que também tomou boa parte da América Latina. Então, o Brasil integrou o grupo do BRICS, né?
é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os emergentes, né, considerados emergentes, que eram, na verdade, as principais economias emergentes do planeta, que de fato quem ficou boiando foi o Brasil, né, porque os demais cresceram. Então, elas se uniram de maneira informal para tomar ações estratégicas nos campos econômico e político, no âmbito internacional. Agora, então, no momento da pandemia, a gente percebe que com essas sementes anteriores germinadas, percebe? Olha, germinou aí muitas ideias, olha, tinha um plano aí de toda a América Latina se tornar socialista, comunista, né? No momento de maior rivalidade política ou geopolítica, né? E também a maior e mais rápida ascensão de uma potência como a China que a gente está vendo aí. Tudo ganha novo contorno, né? Então vamos acompanhar um pouco mais. Mas além disso, outros acontecimentos relevantes vêm paralelamente acontecendo, como os acordos econômicos de Israel com o mundo árabe, né? Por enquanto não chamamos de acordo de paz porque não existe guerra, né? Mas logo pode acontecer. E esses acordos, na verdade, é para um governo mundial, ou seja, isso é um ensaio do grande acordo a ser celebrado pelo anticristo com muitos, né? Que diz lá no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, que vai culminar com a tríplice aliança, que a gente conhece aí os efeitos que virão sobre isso. Nas profecias de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, né, ele orientou que a humanidade olhasse para a figueira, que significa Israel, né, que quando já os seus ramos se tornassem tenros e brotassem folhas, a humanidade tinha que saber que está próximo o verão. Jesus estava mostrando ali que esse verão é o fim, né? O fim dos tempos, ele queria dizer ali, né? Que algumas coisas viriam para, de fato, a salvação do povo santo de Israel. Em Mateus 24, 32 e em Lucas 21, 29, nós vamos ler essas passagens, tá bom? Também tem os ensaios do ecumenismo liderado pelo Vaticano, na pessoa do Papa Francisco, nitidamente, né, de espírito esquerdista e apoiador da nova ordem mundial. Então, agora nessa encíclica, ele está propondo de fato um modelo de nova ordem mundial. Está saindo agora, né? Hoje é dia 6 de outubro. Foi esse final de semana agora que surgiu as informações de que essa encíclica está aí para ser divulgada, né? E o Papa está também propondo o Crislã, que ou seja, é uma união entre o cristianismo e o islamismo. Mas quem de fato vai se unir nesse Crislã não é de fato o povo que pertence à igreja, né? É aquele provavelmente o falso cristianismo, né? Lembramos que foi o globalismo que derrubou Bento XVI e colocou este senhor aí na cadeira papal, né, para alcançar os objetivos planejados pela nova ordem mundial. Então voltamos agora para a ONU para entender um pouquinho mais o que a ONU está propondo, né, como ensaio de governo global. Eles divulgaram algum tempo atrás a Agenda 2030, que deverá promover e consolidar a escravização total do planeta até lá. Por que eu estou falando isso? Porque se você for perceber os 17 pontos dessa agenda, né, não tem outro caminho. Então, disse a ONU, né, comprometemos-nos a trabalhar incansavelmente para a plena implementação desta agenda. E se você ler o documento na íntegra, além das firulas e frases de relações públicas, né, você vai perceber rapidamente que esta agenda da ONU ela vai ser focada, né, forçada em cima de todos os cidadãos do mundo através da invocação de coerção governamental sobre o povo. É um negócio assim muito estranho. Então, você não verá os direitos do indivíduo sendo protegidos, não reconhece a existência de direitos humanos concedidos aos indivíduos pelo Criador, né, por Deus. Até mesmo a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está de lado.
E, então essa agenda nega totalmente aos indivíduos o direito de autodefesa, o direito de escolha médica, o direito de controle parental sobre os seus próprios filhos, que dizem que os filhos não são da família, são do Estado. No governo comunista é assim, né? E a ONU está planejando para nada menos que um governo global, de modelo tirânico que escraviza toda a humanidade, né? Ao chamar o esquema olha só a capa, olha só o pano de fundo, desenvolvimento sustentável e igualdade. É assim que um modelo comunista discursa e vem depois, né, como isca e acaba, na verdade, prendendo a presa. Então aparece aquela ficção do livro de George Orwell, né, de 1984. Parece que chegou essa fase, né? Ou parece que vai chegar, né? Este documento então descreve nada menos que uma tomada majoritária de todas as nações do planeta para esse governo mundial. As metas desse documento não são nada mais do que palavras de código para uma agenda fascista, de fato, um governo corporativo, um governo mundial que vai enclausurar a humanidade em um ciclo, eu diria assim, devastador de miséria, enquanto enriquece as corporações globalistas mais poderosas do mundo, como já existem hoje, né? Não posso nem dizer os nomes. Bem, em nenhum lugar desse documento fala que alcançar a liberdade humana é uma das suas metas. Não cita lá. Também não explica como essas metas serão alcançadas. Então, para ajudar a despertar a humanidade, a gente precisaria divulgar esses 17 pontos dessa agenda e esses pontos que nós estamos citando aqui, né? Muito bem, cara, dentre os principais eu vou citar aqui alguns. Acabar com a pobreza, com a fome, assegurar a vida saudável, educação inclusiva, veja só. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres, percebam aqui o perigo. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água, acesso confiável e sustentável à energia, bom, por aí vai. Até fechar lá o 17º, que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. É tudo lá, assim, um vocabulário bonito, uma forma bonita de falar que realmente engambela a maioria do povo desinformado, né? Então essa agenda vem com um claro rótulo fraudulento de progresso, perceba. Mas vai levar à escravização total da humanidade, que na verdade nós estamos falando aqui do governo do anticristo. Então por isso essa correlação desse movimento todo com aquilo que está, com as profecias que estão no Apocalipse, entre outros livros que eu citei lá no primeiro vídeo. Em Apocalipse 13, 16 e 17 diz assim, ó, e o anticristo fará que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, né, que é 666, que está no versículo seguinte, acho que no 18. Mas a gente vai complementar com uma passagem profética de Paulo em 2 Tessalonicense 2, 3 e 4, que diz assim, ó, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, que é para muitos escatologistas é abandono da fé, e então será revelado o homem do pecado, ou seja, o iníquo, o anticristo, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração a Deus, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E quando ele pratica abominação no templo, é que os judeus vão se revoltar, e ele se revolta contra os judeus e vai à caça, né? Ali então nós estamos nos últimos dias mesmo, né? Quando Jesus estará descendo para guerrear pelos santos. Mas apenas com o sopro da sua boca ele acabará com o adversário, porque né, é o sobrenatural de Deus que vai agir naquele momento mesmo. E 1 João 4,3 diz assim, mas
todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. E agora já está no mundo, na verdade ele já opera no mundo, esse espírito do anticristo, né? E tem outros versículos de João, né? Também nas suas epístolas, na segunda, na primeira. Eu vou ler agora Apocalipse 19:19 novamente, para finalizar, porque então, ó, diz lá, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado e os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, eles vão enganar muitos com milagres, com prodígios, e vai fazer aquela figura toda, né, de como se fosse Deus, e vai enganar boa parte da humanidade. Mas nós temos que lembrar que Lucas, lá em 8,17, diz: não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido. Aqueles que creem em Deus, ou seja, creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da humanidade, aí começa já a operar o Espírito Santo, que dá o discernimento para essas coisas ocultas que começam a aparecer sobre a terra agora, sabe? O falso profeta, por exemplo. Em 2 Coríntios a gente vai ver lá, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vou deixar claro aqui, 2 Coríntios 13:8. Confere lá. A única coisa que pode, né, fazer valer mesmo é a verdade. A verdade, que até que é muito falado aí, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Quando isso é falado por João, está falando de Jesus, né? Porque Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa era o que o João estava dizendo. Mas em Mateus 25:34 aqui, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isso aqui, Mateus está escrevendo sobre o que Jesus vai dizer, o que Jesus vai fazer. Então dirá o rei Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é isso. Essa é a mensagem de hoje. E se você quer, entregue a sua vida para Jesus, como está lá em João 1,12, leia lá, né? Porque aos que receberam e creram no nome de Jesus, ele vai dar o direito de se tornar filho de Deus, né? Ou seja, irmão e co-herdeiro com Jesus. E se você conversar com a sua boca, do seu coração, conforme está em Romanos 10:9, então você será salvo e você viverá com Cristo na eternidade. E só vai ter dois caminhos, né? Ou nós vamos para a salvação eterna, viver com Jesus, ou nós vamos para a condenação. Não existe um meio termo. Então disse Jesus, por fim aqui, que eu quero lembrar vocês: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então eu quero aqui dizer para vocês que vocês, ao conhecerem os evangelhos e essas passagens, vão entender exatamente qual que é o poder de Deus, o sobrenatural de Deus que age sobre a terra e que vai, né, em breve, por fim, vai pôr juízo sobre o pecado e, por fim, esse período, né, de coisas terríveis que acontecem sobre a terra, tá bem? Então Deus abençoe, curta, compartilhe, divulgue, que vai ser bênção na sua vida também. Até a próxima.